Bom, vamos lá. Ô Josias, como é que você analisa essa fala do presidente Lula em relação à maconha? Hoje também um dia importante no Supremo Tribunal Federal para definição de qual é a quantidade, né, que o Supremo vai definir, do que diferencia o usuário do traficante. Lula, inclusive, quando começou essa questão, falou muito claramente, falou assim, é preciso diferenciar, não dá para tratar igual. E ele falou assim, isso, de certa maneira, já foi falado lá atrás, né? No que é preciso avançar? E aí ele joga para a ciência. O presidente, nessa matéria da maconha, ele foi contraditório e, em certa medida, omisso. Contraditório porque, no outro trecho da entrevista, quando ele fala das desonerações, ele aí gosta da interferência do Supremo. Ele disse: olha, aprovaram lá a renovação da desoneração da folha para 17 setores da economia. Eu vetei, o Congresso derrubou o meu veto, mas vale a palavra do Supremo. Agora, se não encontrar uma solução, o Supremo deliberou, deu um prazo lá, e aí cai a desoneração. Quem deliberou sobre desoneração foi o ministro Cristiano Zanin, numa decisão liminar feita a pedido do governo, a pedido do Palácio do Planalto, da Advocacia Geral da União. Aí a interferência do Supremo é benfazeja e é elogiada pelo presidente. No caso da descriminalização da droga, o presidente disse que é inapropriado que o Supremo se meta nesse assunto. Já existe uma lei, segundo ele, desde 2006. Essa lei já faz uma distinção entre usuário e traficante de drogas, que, portanto, o Supremo deveria ter recebido essa ação que é movida pela Defensoria Pública de São Paulo, deveria ter dito: não, não cabe a nós tratar disso, arquiva aí o processo, porque isso é assunto do Congresso Nacional. Ora, é, o Supremo está se metendo neste assunto, porque, sim, é verdade, o Congresso aprovou, em 2006, uma lei que diferencia usuário de traficante. Mas nesta lei, os deputados e senadores não definiram o critério para diferenciar o usuário do traficante. E o que está acontecendo hoje é um desrespeito à Constituição. Em função desse vácuo legal, como não tem nenhum critério, a polícia está prendendo é, os brasileiros flagrados com droga segundo um critério de, de, de cor, de coloração da pele. Então, se é negro, preso na periferia com uma determinada quantidade de maconha, vai para a cadeia. Se é branco, preso em área nobre das grandes cidades, com quantidade até superior, é tratado como usuário e vai para casa, não vai para a cadeia. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então é preciso assegurar que essa igualdade seja exercitada. E para isso tem que ter um critério. E o Congresso não forneceu esse critério. Então vai o Supremo simplesmente lavar as mãos? Não, a Constituição está sendo desrespeitada e o Supremo em tese, pela própria Constituição determina que ele é o guardião do texto constitucional. Então disse bem ontem a ministra Carmen Lúcia, a polícia decide o que fazer com a pessoa abordada com droga, segundo o preconceito do agente público. Então, se a polícia acha que o sujeito é suspeito, não importa a quantidade que ele esteja portando, vai para a cadeia. E outro policial enxerga ali um sujeito bem posto, bem vestido, aí sim está com droga. Não, esse é o usuário, vamos deixar. Não, é preciso ter um critério. E ficou nítido também, Fabíola, no julgamento do Supremo, que não é só o Congresso Nacional que está se omitindo, também o Executivo, que é chefiado pelo presidente da República, pelo Lula. Ficou claro que não há política pública para assegurar o que o presidente disse corretamente: o usuário é um cliente da saúde pública, mas não há política pública para tratá-lo adequadamente. Ao contrário, o governo corta verbas para esse setor. Não há uma publicidade esclarecendo sobre os malefícios do consumo de drogas e sobre as formas que o brasileiro que é dependente de drogas pode recorrer à rede pública para se tratar. Não há campanha. O Supremo deve tratar disso, aliás, na sessão de logo mais. Então, o presidente se omite em relação àquilo que o seu governo deixa de fazer e ele é oportunista, porque ele acha que determinadas decisões do Supremo, quando lhe convém, são muito boas, como no caso da desoneração. Aqui ele, para fazer uma média mequetrefe com o Congresso,
porque não cabe fazer média num assunto de tamanha relevância, ele diz que o Supremo não deveria ter se metido nisso e que, em função da decisão do Supremo, pode vir aí uma PEC que até piore a situação. Ora, não cabe aos poderes da União, Fabiola, se omitirem. Se os presidentes da Câmara e do Senado estão lá inconformados com a decisão do Supremo, eles podem agir. Basta que eles decidam e deliberem. Olha, agora o usuário vai ser distinguido do traficante se tiver determinada quantidade de drogas ou por outro critério que se queira estabelecer. Agora, não basta, como está fazendo o Congresso, aliás, com base numa proposta do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e do Congresso, empurrar para dentro da Constituição um texto que é idêntico ao que foi aprovado na lei de 2006, e você, novamente, o Legislativo se esquiva covardemente de definir os critérios para diferenciar consumo de tráfico de drogas. Então, para exercitar a sua contrariedade, Fabiola, na plenitude, os manda-chuvas ali do Congresso precisam trocar a valentia retórica por providências práticas, que ornem com as suas atribuições constitucionais, que ornem com as atribuições dos cargos que ocupam. Então, fica tudo muito no gogó, mas, do ponto de vista prático, o Executivo e o Legislativo empurraram o Supremo para essa decisão que está sendo